Antes de você dar dislike no vídeo pelo título, eu vou me explicar. Eu não odeio Attack on Titan por motivos de eu querer ser do contra, até porque a minha fase emo já passou. Eu odeio Attack on Titan porque eu gosto de Attack on Titan. Ficou confuso, mas eu vou explicar, eu prometo. Esse vídeo vai ser minha opinião sobre o ponto mais fraco de Shingeki, e como ele estraga a obra, pelo menos pra mim. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, então eu vou ser obrigado a colocar a gameplay de Subway Surfers na tela, pra você não ter um ataque cardíaco por falta de dopamina. Se você não mora debaixo de uma pedra, você assistiu Attack on Titan. A história de Eren é a representação da crueldade humana, os ciclos de ódio, e tudo isso é representado de uma maneira espetacular. A primeira temporada tem um clima pesado de suspense e drama, quando os titãs invadem a muralha. O Eren perde sua mãe no processo, e fica no ar todo o mistério que envolve a tropa de exploração e o que tem do lado de fora das muralhas. Na segunda, a vibe muda um pouco. As pessoas começam a questionar quem são os titãs e por que eles existem. E cara, o momento da revelação do Reiner e do Bertholdt, nossa senhora, inesquecível. Então finalmente a gente chega na maior pedrada, a terceira temporada. Ela tem tudo, revelações, ação e muita emoção. Ela tem disparado a melhor sequência de episódios que já vi na vida. De verdade, Attack on Titan do episódio 13 ao 22 da terceira temporada, o discurso de Erwin, o seu sacrifício, a revelação do passado do Grisha e do Titã de Ataque, nenhuma obra chega perto disso. Depois de dar esse breve resumo, eu vou explicar pra você o motivo desse vídeo existir. E pra isso, bora recapitular as motivações de Eren. Desde o começo, Eren sempre demonstrou ser um personagem dedicado totalmente a seus ideais. Quando criança, ele sonhava com a liberdade, ver o mundo além das muralhas, ver o mar. E quando sua mãe morreu, outra motivação apareceu pra ele. Eren! Eren! A real é que o Eren nunca foi um cara forte ou com nenhum talento especial. Ele sempre foi um adolescente comum, mas com a sede insaciável de buscar os seus objetivos. Eren também sempre mostrou um forte lado humano, principalmente na cena onde ele salva Mikasa. Mas até os mais humanos, uma hora quebram. Quando a gente vai pra última cena da terceira temporada, o Eren diz uma frase que retrata perfeitamente tudo o que ele vai fazer. E essa frase não é uma dúvida ou uma pergunta. É um aviso, porque o Eren já tinha tomado uma decisão. Ele estava disposto a fazer tudo pra vencer. Ele só não tinha contado pra ninguém ainda. E foi nesse momento que nasceu o demônio Eren Yeager. Não existia mais aquele Eren criança que queria ver o mar. Naquele segundo, nascia um monstro, obcecado pelo seu ideal de liberdade. A quarta temporada já começa com Eren se infiltrando em Marley. Sem aviso, ele declara guerra ao mundo inteiro, matando milhares de inocentes no processo. Pra ele, não importava mais o que era inocente ou culpado. O mundo de fora era o inimigo. Ele ataca Libério e derrota Titã Martelo de Guerra numa luta muito foda. E depois disso, ele põe seu plano em prática. Ele manipulou seu irmão. O seu irmão, Zeke, tinha um plano de eutanásia. Ele ia usar o Titã Fundador pra acabar com a linhagem dos Eldianos. Mas o Eren não pensava isso. Ele queria destruir o mundo. Mas antes disso, ele se encontra com seus amigos. E deixa claro, essa será a última vez que vamos conversar. Ele humilhou o Armin. Ele humilhou a Mikasa. E é nesse momento que é deixado claro pra todo mundo. O Eren vai passar por cima de todo mundo que entrar no seu caminho. Não importa quem seja. Ele vai se tornar o pior monstro que a humanidade já viu. Em uma das cenas mais chocantes da série inteira, ele usa o poder do Titã de Ataque, as memórias do futuro. O Eren manipula o seu próprio pai a matar a família real. Zeke foi enganado. O plano de eutanásia nunca foi uma ideia pra Eren. E nesse momento, as muralhas caem. Os titãs começam a criar um mar de sangue a cada passo. Crianças, jovens, adultos, idosos, inocentes ou culpados. Ninguém tá a salvo. É tarde demais. Milhões de vidas apagadas como se não fossem nada. O mundo chacoalha com cada passo dos titãs colossais. E depois disso, o inevitável acontece. Todos seus amigos se viram contra ele. O mesmo menino que sonhava com o mar. Com o mundo do lado de fora.
é o inimigo número 1 da humanidade. Ele se entrega ao destino que ele mesmo construiu. Porque, no fundo, era isso que ele sempre queria. Mas a gente descobre algo que a gente não sabia. Eren não planejava destruir o mundo. Seu plano, desde o começo, seria se sacrificar com seus amigos, matando o vilão do seu próprio sangue. A Mikasa o mata e o estrondo para. E esse é o ponto final da história de Eren. Um final que, para a maioria das pessoas, fez sentido. Mas, para mim não. Ele poderia ter feito sentido, mas não fez. E eu vou te explicar o porquê. O Eren sempre teve o ideal muito claro. Desde o episódio 1, a motivação dele era a liberdade. Ele odiava as muralhas. E odiava tudo que tirava das pessoas o direito de serem livres. E ele sempre demonstrou que ia até o fim com isso. Tudo que ele fazia seguia o mesmo propósito. O fim da opressão contra o seu povo. E na verdade esse é meu ponto. Porque praticamente todas as ações dele contradizem tudo que foi mostrado no final da série. Você realmente acha que alguém que manipulou o próprio pai e assassinou a família, esfaqueou seu próprio olho, cortou sua própria perna fora, arrancou suas próprias mãos, fez tudo isso só pra seus amigos serem vistos como heróis? E, aliás, eu nem falei os dois argumentos mais fortes que provam meu ponto. O Eren, canonicamente, matou a sua mãe. Eu não sei se todo mundo pegou isso, e talvez isso explique o motivo desse final ser aceito. Primeiro, eu vou te explicar o conceito das memórias do futuro. É isso que o Eren manipula, combinando os poderes do Titã de Ataque e do Fundador. O Eren, no ápice da obsessão pelo poder e pela liberdade, acaba colocando seu destino e o destino da sua mãe em um jogo de manipulação temporal. Ele não diretamente matou sua mãe, mas ele manipulou todo o seu entorno para que isso acontecesse. Ele fez tudo isso para nascer o seu ódio sobre os Titãs e o mundo, para que no futuro ele possa destruir o mundo além das muralhas. Esse ato de manipulação pode ser visto como o maior motivo que Eren sempre acreditou nos seus ideais de destruir o mundo. Ele é capaz de sacrificar tudo e todos pelo seu objetivo. Esse é o Eren. Alguém que não poupa nem a própria mãe. E que a usa como uma simples peça de tabuleiro para o seu jogo de liberdade. E se ele não se importa com sua própria mãe, ele vai se importar com seus amigos? Continuando. Um dos painéis do mangá mostra um dos maiores furos de roteiro de Attack on Titan. No painel, Eren diz o seguinte: e é um fato que, se todos os Eldianos morressem, o problema dos Titãs sumiriam com eles. Nessa primeira fala, o Eren repete o pensamento que todo mundo tem. Se exterminarem os Eldianos, o problema dos Titãs acaba. Ele sabe que esse é o raciocínio do inimigo. E ele sabe que faz sentido. Se não for por mais nada, não há uma diferença muito grande entre o número de pessoas que vão morrer na ilha e as que vão morrer fora? Isso é ele tentando compreender o que ele está prestes a fazer. Ele está se agarrando à ideia de que matar bilhões de fora pode salvar os poucos milhões de dentro. É uma lógica de sacrifício, mas mesmo ele está desconfortável com ela. Mas então, ele diz, mas eu não posso aceitar um fim como esse. E é aqui onde a máscara cai. Ele está dizendo que, mesmo que fizesse sentido acabar com os Eldianos, e com isso o ciclo de ódio, os Titãs e tudo, ele não consegue aceitar isso. Esse é o coração do personagem. Ele não aceita ser sacrificado, nem aceitar que seus amigos, seu povo, sejam extintos como solução. E por isso, ele escolhe lutar contra o mundo. Explicando de forma direta, esse painel explica que Eren nunca teve de fato o plano de se sacrificar para os seus amigos virarem heróis. O seu plano verdadeiro sempre foi o da destruição mundial. Mesmo com ele obviamente não estando 100% confortável com a ideia. Afinal, porra, o cara vai matar todo mundo. E esse painel é justamente a maior contradição de todas, porque se ele enxerga o futuro, ele teria que estar com o plano de se sacrificar desde o começo. E esse painel mostra o contrário. Esse painel prova que ele queria seguir com o plano da destruição mundial. Então, essa contradição abre duas possibilidades. Número 1, o Eren sabe que é um anime. E, por sinal, ele é um ator da porra, porque ele quer mentir por nenhum motivo pra gente. 2, Isayama não tinha esse final planejado. E transformou esse painel num furo de roteiro. Com as duas possibilidades sendo absurdas, só prova que há uma inconsistência na narrativa. E, por fim, eu vi esse garoto numa memória do futuro. Ok, como ele viu esse garoto em uma memória do futuro sendo que ele morre pouco tempo depois? Desativando o poder dos Titãs junto com ele. E quando eu li o final de Attack on Titan pela primeira vez, eu não consegui deixar de traçar um paralelo com outro personagem fictício. A Mãe dos Dragões, de Game of Thrones. A Daenerys. E ela ajuda a gente a ilustrar o problema. Mesmo se tu nunca viu GOT, eu vou te explicar bem rapidão.
A Daenerys se vê em um mundo cruel e sombrio, onde apenas pessoas más chegam ao poder. Ela sempre sonhou em um mundo comandado por uma rainha benevolente, alguém que destruiria essa roda e acabaria com o sofrimento, que tratasse os outros de uma forma justa. E essa era a Daenerys. Ela era essa rainha, a herdeira do trono. Mas, por motivos bizarros de roteiro, ela se torna tudo que jurou destruir. E na realidade é isso que Eren e Daenerys são idênticos, porque eles sempre acreditavam em alguma coisa, pra no final eles traírem a própria narrativa. E não me entenda mal, às vezes quando você trai a própria narrativa e seus ideais, podem fazer sentido, mas quando ela é bem construído e é dado dicas e sinais que esse personagem na verdade tem intenções ambíguas. Essa virada, ambos de Daenerys e Eren, podia ter feito sentido, mas não fez, porque não tinham sinais e nem motivos o suficiente para tais coisas acontecerem. Em Game of Thrones, a rainha Cersei já tinha batido os sinos, ela tinha se rendido, o trono de ferro era da Daenerys, mas no ato de completa incoerência, a Daenerys decidiu incendiar Porto Real, matando milhares de inocentes por nenhum motivo. E o Eren é inversamente proporcional a Daenerys, alguém que sempre lutaria pela liberdade, manipula o passado, mata sua própria mãe e diz nos próprios pensamentos que o plano de destruir o mundo já estava certo, pra, no final, por conveniência de roteiro, ele desistir pra transformar os seus amigos em heróis. Não tem um motivo claro pra uma virada tão insana desses dois personagens, apenas coisas mínimas e pequenas da narrativa. E fica claro que não é o suficiente para os personagens darem um 180 desse nível. Os dois personagens traem os seus ideais de forma completamente desconexa. E o fato de todo o sacrifício do Eren ter sido em vão ainda dá um toque que nada disso fez sentido. Até porque, depois do sacrifício de Eren, o ciclo de ódio dos Eldianos continua. A Ilha Paradis é destruída. O 80% da população some por nenhum motivo. Qual foi o motivo por trás de matar 80%? Se é pro ciclo de ódio continuar? E se você não vai destruir o mundo exterior, por que matar 80%? Tudo o que Eren fez foi em vão. Não importa o quanto você tente driblar e mudar isso. Na prática, matar 80% da população não teve nenhum impacto real, apenas em reconstruir o mundo. Um mundo em que vai continuar com o ciclo de ódio sobre os Eldianos. Se for pra fazer tudo isso, por que Eren não simplesmente seguiu com o plano de eutanásia dos Eldianos? Seria uma forma muito mais pacífica, que terminaria com o ciclo de ódio. E na prática daria no mesmo, porque ele não estaria mais aqui. E são por essas contradições que eu acho que Attack on Titan tem o pior final dos animes. O Eren desde o começo demonstra que o seu plano de acabar com o mundo é real, matando sua própria mãe, cortando sua perna fora, manipulando seu pai, arrancando sua própria mão. O quão longe você tem que ir pra seguir um plano que é falso? Pra seguir um plano que você vai servir como mártir? Pra seguir um plano que não muda nada na prática? Todas as ações de Eren, com esse final, foram em vão. E é com isso que eu termino o vídeo. Attack on Titan fez eu esperar um desfecho incrível, por ser uma obra incrível, mas que o final foi abaixo de medíocre. Inclusive, eu era um dos entusiastas que tinha alguma esperança de o anime ter um final exclusivo, por toda a simbologia e paradas que faziam sentido. E eu até poderia entrar em mais detalhes sobre, mas na prática não vai mudar nada. Então, se você quiser ouvir um pouco sobre as teorias dos finais alternativos, eu vou deixar o link de um vídeo espetacular na descrição. É um bagulho que vai explodir a sua cabeça. Com um final exclusivo pro anime, Attack on Titan teria potencial de ser uma das maiores obras de todos os tempos. Mas, no final, ela terminou até longe do quase. E esse é o meu problema com Attack on Titan. A barra de comentários está aberta. Sejam civilizados. Bora criar uma discussão maneira por aqui. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima.